E como eles tinham essa cultura grega arraigada em si, né, e serviam deuses pagãos, estavam ali com os seus deuses, eles tinham uma moralidade totalmente diferente dos judeus, a igreja começa a enfrentar alguns desafios. Primeiro, era o desafio intelectual, o desafio de conhecimento. Porque, por exemplo, os gnósticos, os que os gnósticos traziam? Os gnósticos tentavam trazer questões platônicas para dentro do cristianismo. E eles enxergavam o cristianismo atrás dessa lente platônica. Então, para os gnósticos, assim como Platão, a matéria era ruim, a matéria era imperfeita, a matéria era defeituosa e ela era apenas um rascunho daquilo que era espírito, daquilo que era o mundo inteligível, né? Nós vivemos no mundo sensível, mas o que é perfeito está no mundo inteligível. Essa era uma das principais ideias platônicas. Então os gnósticos tentaram dissociar espírito e corpo, alma e corpo. E eles pregavam que, olha, o corpo não importa o que tu faz com o corpo, não importa se tu continua indo lá com as meretrizes, porque o que Deus quer é teu espírito, é a tua alma, né? E a tua alma é boa, o teu corpo é mau. Então, uma coisa é dissociada para outra. Então, a gente já vê que no segundo século, um dos desafios da hermenêutica dos pais da igreja era as questões morais, porque eles já não estavam mais tratando só com judeus, eles estavam tratando agora com gregos e gregos que tinham comportamentos, por exemplo, vamos falar sobre da natureza sexual, mas outros comportamentos também, totalmente estranhos à ética, né, ou à moralidade judaico-cristã, ok? Então esse era um desafio. Outro grande desafio dessa hermenêutica, desses pais da igreja, desses pais apostólicos, é a questão que quando você lê o Velho Testamento, nós temos um Deus que mata a criança, que mata a mulher, um Deus que se vinga, um Deus que manda fogo, um Deus que manda dilúvio. E olhando, há uma contradição com Jesus. Jesus é um Deus de misericórdia, um Deus que perdoa, é um Deus bom. Então, os gnósticos e alguns bispos, né, como Marcião, eles vão dizer assim, olha, o Velho Testamento joga fora, aqui não é Deus, né? Os gnósticos diziam que ali o Deus era o demiurgo, era um Deus mau, não era o Deus bom, não era o Deus celestial, não era o Deus perfeito, que vem representado Jesus. Então eles tinham, esses pais da igreja, eles tinham que mostrar o quê? A superioridade da nova aliança, mas mostrar a superioridade de Cristo sem jogar fora o Antigo Testamento e essa base moral e ética que eles tinham. Então aí está o grande desafio. Como eu vou casar, né, de certa forma, casar Cristo com o código moral e ético do Velho Testamento e também tentar explicar essas questões tão difíceis de entender por que há aparentemente um Deus mau lá no Velho Testamento, certo? E basicamente eles vão dar duas respostas ou duas propostas para esse desafio, né? Um é a abordagem tipológica de Justino Marte e outra é a abordagem alegórica, tá? A abordagem tipológica procura enxergar em muitas passagens do Velho Testamento tipos de Jesus Cristo. E a alegórica de Orígenes, ela vai ser muito mais livre, é uma hermenêutica muito mais livre e uma hermenêutica que vai interpretar alguns acontecimentos. Depois, mais adiante, eu quero mostrar, por exemplo, o relacionamento de Ló com as suas filhas, né, aquele relacionamento incestuoso. Ele vai procurar interpretar isso de forma muito mais livre, vai alegorizar essas questões, especialmente essas questões difíceis, para tentar interpretar e mostrar essa nova aliança. Agora, não pense que nenhuma dessas escolas hermenêuticas, tanto a mais literalista de Antioquia, como a alegórica, que eles abriam mão das questões morais, tá? Isso era inegociável para os pais da igreja. Eles eram, até havia um asceticismo bastante exacerbado entre eles, ok? Até porque Orígenes, especialmente Orígenes e Clemente de Alexandria, eles tinham muita influência da escola estoica, tá? E a escola estoica era uma escola que, ao contrário da escola epicurista, o que hoje nós conhecemos por hedonismo, ela não via o prazer como uma finalidade última.
A escola estoica, ela procurava, né, mais a sobriedade, ela tinha uma cosmovisão bastante diferente, e onde a pessoa tinha que buscar a apatia, a pessoa tinha que buscar a afasia, ou seja, eu tenho que ficar indiferente ao mundo, eu tenho que ser suficiente na minha racionalidade em mim mesmo, tá? Mas essa questão foge um pouco da nossa aula aqui, tá? Bom, então aqui nós temos as principais escolas e eu separei alguns aqui dos principais expoentes, tá? Na escola de Antioquia tem o João Crisóstomo, o Boca de Ouro, famosíssimo, mas ele já tinha uma hermenêutica um pouquinho mais livre, porque apesar dele estar na escola de Antioquia, a sua hermenêutica era voltada para a homilética. Aliás, isso é importante, gente, é importante. A hermenêutica que a gente deve fazer é uma hermenêutica que deve ter uma finalidade. A finalidade é o que é? É interpretar a Bíblia, né? Fazer essa transposição das lições da Bíblia para a homilética, para a prática atual, para a pregação, para a nossa vida cristã, certo? E aqui da escola alegórica, Clemente de Alexandria e depois Orígenes. Aqui, gente, no final aqui de Clemente de Alexandria e Orígenes, metade do segundo século, final do segundo século, e já Antioquia, que alguns escritores vão dizer que é uma resposta à escola de Alexandria, nós já vamos para o terceiro século e até para o quarto século. Até quero mostrar aqui, vou voltar aqui, vou mostrar um livro para vocês, tá? Né? Já estava passando batido, estava esquecendo. Um livro que eu recomendo, Introdução à Interpretação Bíblica, novíssimo, edição de 2017, trazendo já uma visão até um pouco diferente, por exemplo, do Dockery, certo? Por quê? Porque novas descobertas, as ciências bíblicas, teológicas, o estudo, arqueologia, sociologia, elas têm avançado muito nos últimos anos, especialmente século XX, e agora também no século XXI. E cada achado, cada escrito, às vezes não é de um pai da igreja, mas às vezes é alguém que vivia naquela comunidade, vem nos ensinando bastante coisa, ok? Bom, começo por Filo de Alexandria. Por que eu falo de Filo de Alexandria? Porque é uma figura extremamente essencial para nós conhecermos e entendermos, especialmente dentro da escola alegórica. Dockery até diz que, vamos ler aqui no final, ó, a sua hermenêutica acabou por se tornar o método predominante em uma das mais importantes escolas de catequese, ou seja, de ensino da escritura para as pessoas, nos primórdios da igreja cristã, a escola de Alexandria no Egito, terra natal, e influenciou todos os pais da igreja. Embora alguns tenham optado por serem mais literalistas, nenhum se desligou completamente da alegoria. Porque quando se enfrenta alguma obscuridade, alguma coisa difícil de interpretar, é muito mais fácil alegorizar. E Filo não foi cristão, ele é contemporâneo de Jesus, mas é importante que ele era um judeu helenizado, era um judeu que vivia em Alexandria, distante, né? Alexandria no Egito, distante de Jerusalém, não devia falar hebraico, todas as obras são em gregos, por isso que os judeus não deram muita atenção a ele. E ele tenta casar o judaísmo com Platão. Inclusive ele coloca que Moisés era superior a Platão e que Platão tirou muitas das suas ideias, né, do próprio Moisés. Ele tenta fazer esse casamento entre platonismo e judaísmo. Para quem ouve agora parece até uma coisa assim, isso aí parece uma aberração. Não é tanto aberração. Nós vamos encontrar nas páginas do Novo Testamento, coisas que são extremamente platônicas. Por exemplo, agora vejo como por um espelho, como um enigma, quando Paulo escreve lá para o Corinto, mas naquele dia verei como ele é verdadeiramente. Totalmente platônico, tá? Totalmente platônico. Né? A ideia que o céu, Hebreus, a ideia é que o céu é perfeito e o mundo aqui é só um rascunho daquilo que é perfeito, ok? Isso é totalmente platônico, porque é platônico que tem essa ideia entre que aqui a matéria é o rascunho, né, é o imperfeito, e é a sombra da perfeição, que é o mundo, aqui é o mundo sensível, e lá é o mundo inteligível, né, que está além das coisas sensíveis e que é perfeito, ok? E o Filo de Alexandria, ele vai tentar fazer esse casamento,
e ele vai usar muitas questões alegóricas. Ele vai alegorizar o Velho Testamento para tentar fazer esse casamento. E para finalizar a aula de hoje, não quero ser muito extenso, senão nós vamos cansar, falar sobre Orígenes, né? Figura ímpar, tá? O Docre, né? O Docre aqui adora o Orígenes, né? Orígenes ele foi considerado herético pela igreja, suas obras foram queimadas, por isso que nós não temos muito. Lá pelo século VI as suas obras vão ser queimadas, porque ele tinha algumas questões, especialmente na escatologia dele, que são bastante polêmicas. Mas ele era, assim como todos os pais da igreja, Montano, que também foi considerado herético, o próprio Marcião foram considerados heréticos, mas eles tinham a regra de fé. Tá? E a regra de fé, ela era algo que era basilar para eles. Eu quero, nas próximas aulas, ler para vocês a regra de fé de Atanásio. Vai ser um pouquinho extenso, mas eu quero ler as regras de fé de Atanásio para vocês. E Orígenes era um grande mestre platônico, discípulo de Plotino, discípulo de Panteno, e continuador dessa escola já alegórica, dessa escola de Alexandria, discípulo um pouco estoico nas suas questões, bastante asceta, né? Bastante asceta, tinha uma moral extremamente elevada. Para vocês terem uma ideia, ele vai se mutilar e vai se tornar eunuco, porque ele leva ao pé da letra aquilo que Jesus disse, né? Alguns se fazem eunuco por causa do reino. Então ele vai se mutilar para e se tornar um eunuco. E ele é o principal expoente da escola alegórica. Quando ele vai enfrentar dificuldade, ele vai interpretar como uma alegoria. Depois eu quero trazer na próxima aula, quero trazer como ele interpreta, por exemplo, Jó com as suas... Ló com as suas filhas. Né? O que isso é? Claro, tem um aspecto literal da história, mas ele vai alegorizar estas coisas, tentando tornar isso mais palatável para quem? Para os seus discípulos. Ele tinha muitos discípulos. Ele tinha muitos adeptos que vinham de toda parte para ouvi-lo, porque ele era realmente um expoente ímpar na história da igreja. E é o principal pai da escola alegórica, porque ele dizia, quando eu tenho uma dificuldade para interpretar, eu tenho que alegorizar. E na sua hermenêutica, ele tem um pensamento que toda a escritura tem dois aspectos. Um aspecto ligado ao corpo, é o literal, e outro aspecto ligado ao espírito, o espiritual. Aliás, ele até dividia em três. Ele dizia que tinha corpo, alma e espírito. Corpo é a questão literal do que está escrito, alma, as questões éticas, e espírito é aquela verdade mais elevada, que inclusive não estava à disposição de todas as pessoas. Mas na prática ele dividia em duas, né? A questão literal e a questão espiritual, e a interpretação espiritual, evidentemente, ela era muito mais importante e muito mais elevada que a interpretação, vamos dizer assim, carnal, né? A do corpo, tá? Porque ele leva essa questão tripartite, né? Do próprio ser humano também para dentro da sua hermenêutica, certo? Então, acabamos por aqui. Mais breve vamos para a nossa 9ª aula e vamos continuar falando sobre a escola de Alexandria e também depois da escola de Antioquia. Até breve!